Muito bem, a Advocacia Geral da União enviou ao STF nova manifestação defendendo a continuidade do inquérito aberto pelo presidente da Corte, Dias Toffoli, para apurar supostas ameaças e ofensas dirigidas ao tribunal e seus ministros. A AGU já havia adotado a mesma posição em ação apresentada pela Rede Sustentabilidade, que também contesta a abertura do inquérito. Rede é aquele partido da Marina Silva. A abertura do inquérito foi alvo de críticas por integrantes do Ministério Público e do Judiciário. Na nova manifestação, desta vez anexada a uma ação da Associação Nacional dos Procuradores da República, a AGU rebateu o argumento de que os procuradores seriam alvo das investigações. Na manifestação, a AGU afirmou que não há comprovação de que integrantes do Ministério Público são alvos da investigação e que, portanto, não há potencial para atingir as funções institucionais dos procuradores. Nesta segunda, Alexandre de Moraes falou sobre o inquérito. Aspas, não preciso fazer nenhuma avaliação, isso já foi resolvido na semana passada e nós vamos continuar investigando, principalmente, e esse é o grande objetivo do inquérito aberto por determinação do presidente do Supremo, as ameaças aos ministros do STF. Fecho aspas. Alexandre de Moraes participa do 7º Fórum Jurídico de Lisboa, realizado pelo IDP, Instituto Brasiliense de Direito Público, do ministro Gilmar Mendes, na capital portuguesa, lá em Lisboa, em Portugal. Quer dizer, o Alexandre de Moraes continua com essas evasivas, não se redimiu da decisão que tomou completamente, fez um recuo, a gente analisou aqui em tempo real a decisão dele, mostrando que era um recuo parcial, porque o inquérito se mantém aberto, e ele, para legitimar o ato anterior de ter censurado a revista Cruzoé e o site O Antagonista, usou de declarações obtusas que não se sustentam quando a gente vai analisar os fatos. Tentou fazer parecer com que a censura não fosse censura. E agora, Augusto Nunes, a AGU fala que procuradores, não há comprovação de que procuradores são alvo da investigação. A investigação é aberta, é genérica. Não cita fatos específicos, não cita investigado nenhum, então também não cita os procuradores. Isso não quer dizer que eles não possam ser alvos, porque ela é completamente aberta, cabe tudo lá dentro. Quer dizer, abrimos um inquérito agora para investigar supostos ataques e ofensas. E aí ataques e ofensas que são feitos, supostamente, né? Porque eles consideram qualquer crítica ataque e ofensa, que são feitos depois da abertura do inquérito, também recaem nesse inquérito. Que é o que aconteceu na semana passada que a gente comentou aqui. Então fica complicado. Havia notícia, só para completar, que o Jair Bolsonaro tinha ficado irritado com o parecer da AGU, mas a AGU foi lá e deu parecer pela legalidade de novo desse inquérito que, a meu ver, é inconstitucional. Eu concordo inteiramente com você. A AGU reincidiu no erro. Como é que pode ter legitimidade um inquérito em que o suposto alvo, né, dos delitos, né, dos fatos criminosos ocorridos, quer dizer, tudo entre aspas aí, também investiga e julga. O Supremo está investigando ataques ao Supremo e depois ele vai julgar o que fazer com esses ataques. Está ficando louco o pessoal da AGU e o ministro Alexandre de Moraes. Ele precisa ler os livros escritos pelo constitucionalista Alexandre de Moraes. Nenhum desses livros, que ele assinou pelo menos, legitima uma coisa dessas. E como lembrou o Felipe corretamente, como é que pode não ter um alvo definido? Não foi aberto o inquérito para apurar, só se o inquérito foi aberto para apurar o que escreveria uma revista eventualmente. Que é isso? A revista Cruzoé e o site Antagonista, eles escreveram coisas posteriores à abertura do inquérito que não os enquadra. Eles não são alvos de nada. Então como é que pode fazer isso? É claro que isso aí vai ser derrubado ou no plenário do Supremo, ou de alguma forma vai acabar, ou por um outro recuo dos seus autores, né? Isso aqui é mais uma obra da dupla Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, né? Uma dupla afinadíssima na pior das partituras. Então, para logo, recua de uma vez.
tá? Porque é melhor. Essa bobagem a gente tenta apagar de uma vez. Não adianta meia bobagem ficar fora. Continua sendo uma imensa besteira que ele fez. Aliás, o Gilmar Mendes... Eles fizeram. O Gilmar Mendes foi tentar sair meio que em defesa desse discursinho do Alexandre de Moraes e declarou o seguinte: ali, se referindo a essa decisão de censurar a Cruzoé, se fez uma avaliação de que talvez houvesse fake news, porque talvez o documento não existisse. Talvez. Então, talvez houvesse, talvez não existisse, na dúvida vamos censurar. Quer dizer, é esse o raciocínio. E por que tirar do ar? Se houvesse uma notícia que supostamente, que talvez seja fake news sobre o meu compadre Augusto Nunes, que talvez o documento não existisse, alguém ia mandar tirar do ar? Não ia. É só porque mexeu com o ministro do Supremo e aí o próprio ministro do Supremo manda tirar a reportagem do ar diretamente. Quer dizer, é um poder arbitrário, é uma medida autoritária e aí ficam esses ministros tentando argumentar, tentando legitimar moralmente esse ato de censura e passando cada vez mais vergonha diante da opinião pública. José Maria Trindade. Pois é, olha, essa peça é chamada aqui de natimorta exatamente porque tem o chamado vício de origem, ou seja, o Supremo não poderia abrir o inquérito porque não tem competência para isso. O Supremo pode muito, mas não pode tudo. Esta é uma competência exclusiva do Ministério Público e da Polícia Federal, fazer a investigação. E a possibilidade de denúncia é exclusiva do Ministério Público, embora ele não tenha poder de decisão, mas nesse caso de apresentar a denúncia ou não, é do Ministério Público e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já antecipou que não vai apresentar denúncia, porque todos os atos decorrentes deste inquérito, que mandou fazer operações da Polícia Federal em pelo menos 2 vezes, né, em vários setores, em várias residências, né, e tudo isso é imprestável juridicamente. Há uma certa reação no próprio Supremo Tribunal Federal para levar o assunto ao plenário, ou seja, a possibilidade do Supremo abrir ou não este inquérito, né? E no plenário, a indicação aqui dos ministros é de que haverá uma derrota do ministro Dias Toffoli, ou seja, o arquivamento desse inquérito. A saída honrosa foi indicada aqui, né, no Pingo nos Is, que é exatamente levar o Supremo a arquivar esse inquérito, fazer um ofício ao Ministério Público ou à Polícia Federal para iniciar um processo, aí sim, um inquérito dirigido pelo Ministério Público que pode pedir ajuda à Polícia Federal. Aí, esta origem seria a origem real. E lá de Portugal, o ministro Alexandre de Moraes, que recuou na censura, mas não no inquérito, confirmou algo estranho, né? Primeiro, de que esse inquérito, que o mundo jurídico acha que é irregular, vai continuar. Por outro lado, ele aprofunda as investigações. Ele diz, inclusive, de que estão usando esta Deep Web, né, que é uma internet aí do submundo, muito usada por crimes e tal, por crime organizado, dizendo que há uma agitação contra as instituições, não só contra o Supremo, não só ameaça o Supremo, ou seja, um inquérito é muito maior do que todos nós pensávamos, ele é muito mais amplo do que nós pensávamos, se ele está falando de instituições. O presidente do Supremo, Felipe Augusto, colocou um basta, viu, que eles queriam investigar senadores que estavam criticando ministros do Supremo Tribunal Federal, para se ter uma ideia. Sobre a AGU, é evidente que ela fala em nome do governo. E quem é o governo? É o presidente Jair Bolsonaro, é o governo do Palácio do Planalto. Então, há aí uma desafinação entre o que pensa o presidente da República, que é o governo, e a sua defesa, que é a Advocacia Geral da União. Quer dizer, foi um parecer esquisito demais. Deixa eu pegar algumas declarações aqui do Alexandre de Moraes, além dessas que a gente comentou. Ele falou que um verdadeiro sistema vem se montando para retirar credibilidade das instituições. Conversa fiada, Alexandre de Moraes. Quer dizer, está embarcando no discurso do Toffoli, que é um dos 11 ministros da atual composição do Supremo Tribunal Federal, e quando é citado num documento que é publicado por uma revista,
finge que está sendo atacada, estão sendo atacadas as instituições brasileiras. Por quê? Porque o Marcelo Odebrecht disse que o codinome dele na Odebrecht era amigo do meu pai. Que instituição que está sendo atacada? O Toffoli nem era do Supremo Tribunal Federal ainda, era advogado-geral da União, levado lá pelo Lula, depois foi da Casa Civil do governo Lula, nomeado pelo José Dirceu, depois foi para o STF, nomeado pelo Lula, sempre com essa carreira, com o dedômetro dos petistas. Então o Alexandre de Moraes embarcou nessa, de ataque às instituições, e aí posa de defensor das instituições. Está defendendo Dias Toffoli. Defendendo Dias Toffoli de uma citação que estava presente num documento juntado aos autos. E o Dias Toffoli soltou aquela frase que é uma operação para tentar vazar isso antes do julgamento da prisão após condenação em segunda instância. E aí você via aquelas datas, aquela cronologia que refutava essa argumentação, quer dizer, fica fazendo acusação mentirosa. O próprio Dias Toffoli adiou esse julgamento dia 4 de abril. O documento que saiu na revista foi juntado aos autos no dia 9, 5 dias depois. E a publicação da reportagem foi no dia 11. Então, quer dizer, ficam mentindo. É um negócio, assim, absolutamente absurdo. E fala, Augusto. Estão protagonizando um dos episódios mais ridículos da história do Supremo, né? Porque a gente sabe como vai terminar, não sabe como começou, porque é muito doido. Quem teve essa ideia. Agora, é exatamente isso. Os dois estão confundindo o presidente do Supremo com a instituição. L'état c'est moi, do Luís XIV, o Estado sou eu. Ali a frase ficou para sempre, porque era um escândalo em matéria de arrogância, de soberba. E ele está repetindo essa frase à sua maneira: o Supremo sou eu. Ele não é nada, se o Supremo fosse a mesma coisa, o Supremo e o Dias Toffoli, aí sim era uma instituição prescindível, né? Aí podia deixar para lá, porque não tem a menor importância. É claro que o Supremo é muito maior que os seus integrantes, e importante é o Supremo. Quem o envergonha, sobretudo exercendo a presidência, só diminui. O Supremo o desmoraliza completamente. É o que esses dois estão tentando fazer. E ministros, viu, Felipe, já estão vindo a público dizer isso que Augusto está falando, né? De que, na verdade, não se trata de uma decisão do Supremo, mas do presidente. É isso aí. O Alexandre de Moraes também deu um chega pra lá na Raquel Dodge, disse que a doutora Raquel Dodge tem a sua opinião, é lícito que o Ministério Público tenha a sua opinião, quer dizer, já rebaixando o arquivamento promovido pela PGR, que ele atropelou, que ele ignorou, a uma mera opinião que ele não precisa seguir. E aí continuou dizendo assim, aspas, o Judiciário não precisa concordar com as posições do MP, o Ministério Público. Até porque, e isso é importante ressaltar e constou em minha decisão, não necessariamente os crimes a serem investigados, os fatos a serem punidos serão de atribuição da PGR. Fecho aspas. Mas isso não estava claro em lugar nenhum, justamente porque o inquérito é genérico, é vago, não cita fatos específicos. Então é óbvio que a PGR tinha que ter se posicionado. E agora a informação que se tem nos bastidores é que o Alexandre de Moraes deve fatiar as investigações no âmbito desse inquérito aberto pelo Toffoli e enviá-las aos ministérios públicos estaduais. E isso provavelmente é uma tentativa de fugir de uma deliberação no plenário em que eles saiam derrotados e saiam humilhados. Quer dizer, talvez ele comece a delimitar fatos específicos e aí fala assim, esse fato específico aqui vai para o Ministério Público Estadual de determinado estado, esse aqui vai para o outro. Aí talvez se tragam às claras a que fatos específicos e a quais investigados eles estão se referindo, mas até agora isso não existia. Quer dizer, eles vão criando mecanismos para sair de uma humilhação suprema que seria a derrota no plenário depois dessas decisões autoritárias e estabanadas. É o seguinte, Felipe, suponhamos que nós três aqui estivéssemos trabalhando na Polícia Federal. Aí vem um inquérito desse, nós vamos investigar o quê? Não tem o alvo, não tem o objeto da investigação, não existe isso, quer dizer, é uma piada. É uma piada, eles não existe ordem a ser dada, missão a ser cumprida, trabalho a ser feito, nada, eles ficam esperando, aí aparece um texto qualquer, só diz, isso aqui cabe no inquérito, aí mobiliza a polícia, acaba logo com isso, né? Os dois não estão percebendo que eles estão na areia movediça, quanto eles mais se movem, mais afundam, acaba logo com isso.
E eles ficam falando em fake news, Zé Maria, parece que eles receberam assim mensagem de WhatsApp e aí é o suficiente para embasar decisões drásticas como a de censura. Porque eles estão falando, não só o Dias Toffoli falando em imprensa comprada, mas estão falando em empresários bolsonaristas que estariam patrocinando toda uma orquestração de militantes atacando o Supremo Tribunal Federal. Cadê a prova disso? Por que não deixam para falar quando eles podem provar? Por que agora fica jogando isso no ar? E a gente não pode fazer que nem eles, quer dizer, talvez é o caso de se comentar como Gilmar Mendes, né, Augusto? Exato. Talvez isso não exista, talvez não exista, né? Talvez seja então, inquérito, talvez tenha. E aí, então vamos tirar do ar todas as reportagens, todas essas declarações dos ministros que não provaram nada e ficam falando disso. O Toffoli, só para concluir, Zé, ainda fica acusando de haver uma conspiração internacional. Não, pode haver agentes internacionais por trás, quer dizer, é a CIA que está por trás de tudo. É o mesmo padrão retórico usado pelos petistas nos últimos anos para se defender quando estão cercados. Diga aí, Zé Maria. Olha, Felipe, do Supremo Tribunal Federal, da Justiça Brasileira, se espera, né, o mínimo de responsabilidade e que todos sejam cartesianos ali nas suas funções, né? É normal esse tipo de problema ali de psicológico, que eu acho, com aquela síndrome antiga, né, de perseguição, dizer que os Yankees e não sei o quê, há um patrocínio. Não há. Esta é uma acusação forte demais. Se eles têm alguma prova sobre isso, eles tinham que chamar a Polícia Federal e o Ministério Público, se distanciar do processo e dizer: nós estamos sofrendo um ataque internacional, que não é um ataque com armas, mas um ataque através de fake news, e pronto. E aí a investigação seria séria. Esta é a novidade deles falarem aí de um patrocínio, de uma organização para acabar com as instituições. Isso não é verdade, isso não tem nada a ver. E outra coisa, esse termo aí, fake news, ela se tornou um termo amplo demais, como a pós-verdade, e isso não é fake news, são opiniões sobre os ministros. Algumas pessoas estão criticando o Supremo e alguns ministros do Supremo. Isso não é fake news, isso é opinião. E as pessoas têm que ter opinião até o momento que faz uma acusação. Quem faz a acusação pede o Ministério Público, a Polícia Federal, para investigar, chama a pessoa na Justiça para dar explicações. Criar esta coisa esquisita que é esse inquérito criado pelo Supremo, quem é que vai julgar isso? Essas pessoas não têm foro privilegiado, ou seja, o Supremo não pode julgar. E quem é que vai denunciar? O Ministério Público já disse que não vai denunciar, daí a confusão que tem que ser restabelecida e ficar apenas como uma cicatriz do Supremo, na imagem do Supremo. E aí, por exemplo, digamos que haja um julgamento, tá? Vamos sonhar aqui, né, com o pesadelo. Você toca o inquérito para frente e descobre aí alguns culpados, né? Não, esse pessoal talvez, né? O Gilmar, talvez seja bom julgar o pessoal da Cruzoé e do antagonista. Aí como é que faz? Eles vão ficar impedidos, o Alexandre de Moraes e o Toffoli, eles votam. Pensou que legal, os Toffoli, não, esses aí que me acusaram são culpados. Quer dizer, não tem nada, né? Mas quem vai denunciar? Mas vamos sonhar com esse negócio, dá um filme, uma comédia de quinta categoria, Dá pra você fazer um filme, uma piada inteira com esse julgamento, com o pessoal julgado. Eles apuram, eles descobrem, eles acusam, eles julgam. Seria o máximo, né? Do jeito que eles não têm nenhuma vergonha em julgar pessoas que são do seu círculo íntimo. Quer dizer, o Dias Toffoli votou 2 vezes pela soltura do José Dirceu, que foi chefe dele na Casa Civil, foi nomeado pelo José Dirceu. Você tem o documento do José Dirceu nomeando o Dias Toffoli. Ele votou pela soltura e conseguiu, porque era aquela trinca da segunda turma do STF, com Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, quando José Dirceu estava em prisão preventiva e depois já preso após condenação em segunda instância. Isso que o Alexandre de Moraes poderá fazer agora, de mandar para o Ministério Público Estadual, talvez seja uma solução para evitar a vergonha que seria a derrota, e aí ele começa a fazer agora o que talvez devesse ter feito desde o começo, né, Zé Maria?
Exatamente. Desde é o tal do natimorto, né? Quando a origem, Felipe, o início, quando ele é impróprio, não se conserta mais. Isso também já é uma jurisprudência do Supremo. Há casos em que o Supremo, esse caso, vários casos, vários processos aqui, em que o Supremo manda voltar lá ao início porque não ouviu a determinada pessoa, não ouviu uma testemunha indicada pelo acusado, ou seja, esta jurisprudência do Supremo vale para todos, ou seja, o princípio tem que ser real para que, no final, o processo possa se desenvolver. E isso aí, eu repito, trata-se de um natimorto porque o início é impróprio, né? É o início irreal e que não existe nenhuma situação em nenhum lugar do Brasil e do mundo. Não há como denunciar, o Ministério Público já disse que são provas imprestáveis juridicamente e que as operações foram irregulares, né? Só um complemento, Augusto. Talvez esse recurso dele de mandar para o Ministério Público Estadual seja justamente uma forma de driblar a PGR, que já se manifestou contrariamente. Então, aqueles fatos que estavam todos encobertos, a gente não sabia direito a que ele se referia, ele agora vai pegar e vai jogar alguns para os Ministérios Públicos Estaduais para driblar a PGR que queria arquivar o inquérito. Diga. Eu queria perguntar ao Zé Maria, quando é que o Supremo volta de férias aí? Quando é que vai ter sessão do Supremo para tratar disso? E outra coisa, Zé, além dos dois Melo, né, Celso de Mello e Marco Aurélio, algum outro ministro se manifestou sobre esse caso específico da censura ou não? A gente sabe que o Edson Fachin já comentou, já falou com alguns, mas não publicamente. Mas a ideia que reina aqui é a seguinte, é de que o decano, nesta rara nota, ele falou em nome dos colegas e em nome da maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Daí a importância que essa nota tomou e daí a importância desse posicionamento do decano, que ele representa ali. Então, publicamente, só esses mesmos. Olha, Felipe, não há como dar voltinhas. A Procuradora-Geral da República representa o Ministério Público. Ela é a última instância do Ministério Público. E ela não tem como dar voltinha. É o Ministério Público, representado por ela, que vai ter que denunciar isso aí. Então, não tem jeito, não tem como mudar essa situação. E o Dias Toffoli, presidente do STF, teve um encontro agora há pouco com a Raquel Dodge. Estava acontecendo enquanto a gente entrava aqui no estúdio, e agora o Dias Toffoli sai a notícia do que ele disse. Então a gente já emenda aqui nesse assunto para completar. O Dias Toffoli falou à TV Globo logo depois da reunião com a Raquel Dodge e afirmou que ninguém vai usurpar a competência de ninguém no inquérito que investiga ofensas a ministros do STF. É claro que não vai, Dias Toffoli, já usurpou? Claro. Já fez isso? É claro que não vai acontecer no futuro, já aconteceu no passado. Quer enganar quem? O inquérito serviu de base, repito, à censura que Cruzoé e o antagonista sofreram por 4 dias na semana passada, como o próprio site está registrando agora. Então, o Dias Toffoli falou o seguinte sobre a reunião: conversamos muito e a doutora Raquel Dodge reiterou o apoio ao Supremo Tribunal Federal. Disse que tem uma visão específica sobre o inquérito, mas que apoia o STF. O resultado do inquérito, quando ele for concluído, vai para os órgãos que têm competência para o prosseguimento: corregedorias, Ministério Público, Procuradoria-Geral da República. Não haverá usurpação de competência do Ministério Público. Essa é a frase original aqui do Dias Toffoli, que eu acabei rebatendo no começo. Fecho aspas. E o Toffoli disse ainda que a conversa com Dodge foi tranquila e que a relação do STF com a PGR sempre foi e continuará sendo excelente. Quer dizer, fizeram ali uma conversa diplomática. O Toffoli, obviamente, está tentando ganhar a opinião pública na lábia depois de ter feito um ato autoritário junto com Alexandre de Moraes. Eles não dão o braço a torcer, ficam fazendo esse contorcionismo verbal e moral para tentar justificar o que foi feito, dizer que agora tudo vai se acertar e ninguém mais se importar com isso, ninguém mais criticar ou querer investigar ou querer puni-los pelas medidas que tomaram, Augusto. Comportamento de moleque, né? Moleque, é teimoso. Não, quer insistir nisso aí. Os caras vestem uma toga, né? Supostamente constituem a corte mais importante, são integrantes da corte mais importante do país Supremo, então eles se comportam como moleque de saída de grupo escolar.
Aí já tá definido, vai passar para o Ministério Público fala, muito bem, isso aí é inconstitucional e arquivo, pronto. Eu espero que a DOJ não se sujeite tanto a essa conversinha diplomática aí do Dias Toffoli, que deve estar querendo um apoio para não sair tão humilhado de toda essa situação absolutamente patética.